Olá, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite, Celso Cordeiro. Imenso prazer e alegria ter Boa você aqui noite. conosco de novo no canal da Infinita. Já é um frequentador assíduo, já passou por aqui várias e várias vezes. E agradeço o seu apoio, a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar sempre aqui conosco. E dessa vez é um formato um pouquinho diferente que a gente está lançando, a revista Etc., a edição número 1, Literatura e Arte, edição número 0, Literatura e Arte. Na verdade, é um projeto de promoção, de divulgação dos autores, dos seus livros. Existe sempre uma lacuna, né? Depois que o autor lança o livro, ou então o leitor, aonde eu consigo o livro, onde posso encontrá-lo. Gostaria também de conhecer um pouco o autor, então a iniciativa desse projeto é justamente esse: fazer com que o autor seja mais acessível ao leitor, onde o leitor possa entender, conhecer, ouvir quem é essa pessoa por trás dos livros. Celso Cordeiro tem vários livros editados, trouxe aqui apenas dois, o Caderno de Ensaios e Versos com Reversos, mas ele tem uma coleção de livros que ele vai se apresentar, então deixo bem à vontade, Celso. Fale um pouquinho de você, apresente seus livros, a sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite para estar aqui convosco hoje. É sempre um prazer colaborar com a Infinita, como é evidente. Desejo desde já um maior sucesso neste novo projeto que é a revista Etc. Espero que seja uma iniciativa com imenso sucesso. Falar de mim o quê? Falar de mim como autor, o que é que eu te posso dizer? Como autor posso dizer que, falando do autor, eu comecei a escrever e, digamos, a ter os primeiros lives e os primeiros acessos à escrita desde garoto, desde a minha adolescência, ainda nos meus tempos de escola secundária. E foi algo que me acompanhou pela juventude fora, foi algo que me acompanhou até cerca dos meus 30 anos, com bastante assertividade, com bastante pertinência. Depois, por conjuntura da minha vida pessoal, acabei por abrandar um bocado a minha ligação à escrita e acabei por deixar um bocado de lado a minha ligação à escrita. Não me desliguei completamente, mas o meu ritmo de escrita foi muitíssimo mais lento, mais escasso, a partir dos 30 anos, até sensivelmente aos 40 e muitos, 46, 47, por aí, onde acabei por regressar novamente, reencontrei-me novamente com a necessidade e com a vontade de escrever. A escrita apareceu-me no caminho, um bocado por acaso, e por influência até na minha adolescência de professores que eu tive, que me despertaram o interesse, que fizeram acordar em mim o bichinho da escrita e que eles próprios se deixaram impressionar, de certa forma, pela minha apetência pela escrita nessa altura. Claro que a escrita da adolescência e da juventude é uma escrita completamente diversa daquela que se tem com a idade que tenho hoje, daquela que se tem aos 40 e tal ou aos 50, muito mais do que aquela que se tem hoje aos 60 e bastante, não é? Faz parte da nossa evolução enquanto seres humanos, faz parte do nosso crescimento, da nossa aprendizagem constante. Na minha juventude, a escrita era algo de bastante intenso e com uma emotividade muito, muito à flor da pele, porque eu fui sempre, desde muito novo, bastante rebelde em relação a toda uma conjuntura que me rodeava, em relação aos valores e até à liberdade ou à falta de liberdade existente na época.
Convenhamos que eu sou ainda filho do Estado Novo, do antigo regime, onde efetivamente tinha que se ter cuidado com aquilo que se escrevia, tinha que se ter cuidado com aquilo que se lia. Tive alguns livros de que eu era quase apaixonado, de que eu era leitor, sofro naquela altura que me foram apreendidos, fiquei sem uma data de obras na minha adolescência, com muita pena minha, porque eram inconvenientes naquela época, eram obras proibidas que me tinham chegado às mãos por meios, enfim, menos lícitos, mas que eram obras que me impactaram bastante e que acabaram por se perder. Essa dificuldade que havia na própria leitura e essas limitações também as havia na escrita, na forma como nos expressávamos. Tínhamos que ter um cuidado muitíssimo maior naquilo que escrevíamos e no que dizíamos, mas fundamentalmente naquilo que escrevíamos mesmo. Isso podia nos causar alguns dissabores. Mas a minha escrita, fundamentalmente na adolescência, na juventude, foi muito impregnada por muitos gritos de revolta interior, por muitos gritos de revolta, quer em termos sociais, quer em termos, inclusive, da minha convivência com alguns conflitos internos, com alguns conflitos interiores, com que eu me debatia naquela época. Digamos que eu, como rebelde que era, fui sempre algo inconformado, nunca fui de me sujeitar propriamente àquilo que me permitiam servir-me. Eu gostei sempre de ter alguma liberdade a fazer as minhas escolhas, e isso obviamente não era muito fácil. Portanto, até aos 30 anos a minha escrita é bastante impregnada de muita revolta, de alguma agressividade até. É uma escrita bastante mais impactante, extremamente assertiva, mas por vezes até agressiva, com uma linguagem que não tinha rodeios, não me preocupava na altura com a forma como abordava qualquer tema. Era o que eu sentia e como sentia. Se sentisse com paixão, era com paixão vivida a 200%, se sentisse com frustração ou com raiva, era vivido também a 200%, como é próprio, acho eu, de qualquer jovem. A partir dessa altura, e com alguma estabilidade emocional que fui ganhando, com alguma maturidade emocional que fui ganhando também ao longo dos anos, passei a ter algum cuidado mais na minha linguagem, eu não diria ter cuidado, passei a ter uma linguagem se calhar um pouco mais moderada, sem deixar de ser assertiva, mas pelo menos não agressiva. Ou seja, já passei a ter o cuidado de que a minha linguagem não fosse beliscar as sensibilidades de quem lia, não fosse criar qualquer tipo de repulsa de quem cá estava do outro lado, porque passei a perceber que o importante mesmo era passar a quem lia a mensagem fundamental. E às vezes, quando nos deixamos enlevar pelo excesso de assertividade, pelo excesso de agressividade, perdemos um bocado a noção que estamos a coartar a própria capacidade de comunicar. Deixamos de comunicar de uma forma tão eficaz. A partir daí, continuei a escrever, fui escrevendo e voltei, digamos, com maior força outra vez a partir dos 46, 47 anos. Voltei à escrita, mas voltei à escrita sempre, e a escrita foi sempre para mim um baú secreto. Eu nunca divulguei a minha escrita, aliás, até à publicação do meu primeiro livro, e eu publiquei o meu primeiro livro aos 55 anos, até à publicação do meu primeiro livro havia
sem exagero, uma meia dúzia de pessoas das minhas relações, algumas familiares, outras não, mas havia uma meia dúzia de pessoas que tinham conhecimento que eu escrevia. Todo o resto, todas as pessoas com comigo lidavam diariamente não faziam a mínima ideia, porque eu nunca deixei que isso fosse transposto, nunca deixei que isso fosse público, porque escrever para mim era quase um ato de contrição, era um ato de eu lidar com as minhas próprias limitações, com os meus constrangimentos, com as minhas frustrações. Era uma forma de fazer toda a espécie de catarses possíveis, quer dos meus momentos mais eufóricos, quer dos meus momentos mais negros, porque todos os temos na vida momentos melhores e momentos piores. E como tal, eu até aos 55 anos sempre achei que o que eu escrevia era algo que era absolutamente meu e exclusivamente meu. Não era para partilhar com amigos, não era para partilhar publicamente, muito menos. Portanto, eu sempre fiz questão de guardar religiosamente tudo o que escrevia, algumas coisas, outras destruí mesmo, porque eu tinha, com muitas coisas que eu escrevi, eu tinha muitas vezes um péssimo relacionamento, eu próprio criava anticorpos à minha escrita, porque às vezes as catarses eram de tal forma profundas que aquilo que eu escrevia era uma forma de me libertar de alguns sentimentos e que, acabando de escrever, já não fazia mais sentido, porque já tinha cumprido a missão fundamental do ato de escrever, que era conseguir deixar explodir as minhas emoções naquela altura. Portanto, muitas das coisas que eu escrevi, desde a juventude até aos meus 40 e tal anos, muitas delas, uma grande parte delas foram destruídas. Aos 55 anos, sensivelmente, eu confidenciei com um grupo de amigos com quem privava muito, muito de perto nessa época e com quem eu habitualmente passava fins de semana, passava férias, em retiros, e confidenciei na altura com uma amiga do grupo, fundamentalmente, essa minha paixão pela escrita, por deixar extravasar os meus sentimentos na escrita. E ela tornou-se quase incansável a partir desse momento a pressionar-me para que eu desse a conhecer algumas das minhas coisas. Até que um dia eu enchi-me de coragem e muito a contragosto, mas consegui partilhar alguns trabalhos meus da minha juventude, dos meus 20 anos. E nessa altura, esse grupo de amigos, que era um grupo de 7, 8 pessoas, ficaram bastante impactados com aquilo que ouviram ler na altura. Eu li-lhes meia dúzia de trabalhos em poesia, e eles ficaram bastante impressionados com aquilo que eu li, de tal forma que passaram a tentar convencer-me a um dia partilhar os meus trabalhos e publicar os trabalhos em livro. Até que, passado cerca de um ano disso acontecer, eu acabei por decidir então fazer alguma partilha, e foi quando apareceu a hipótese de avançar com o meu primeiro livro. Lancei o primeiro livro, portanto, aos 55, portanto estamos a falar há 13 anos atrás, e com isto já disse a minha idade. Este primeiro livro que eu lancei na altura, e que de resto tenho aqui, o meu primeiro livro é este que aqui está, chama-se Sentires por Trás de um Sorriso, e o próprio título diz basicamente aquilo que o livro é, são mesmo os sentidos do autor por trás de um sorriso, até porque o sorriso era algo que me caracterizava no meio dos amigos, por entre os amigos, mas efetivamente por trás desse sorriso há muito mais, não é? E há muito mais que as pessoas desconhecem.
e acabei por publicar esse primeiro livro, onde eu reuni uma grande parte dos textos que eu tinha da minha juventude, textos entre os 20 e os 30 anos, e o primeiro livro, eu direi que mais de metade do livro reúne exatamente trabalhos até aos meus 30 anos, 30 e poucos. O impacto que esse primeiro livro foi algo que ultrapassou completamente as minhas expectativas. Extravasou tudo aquilo que eu estaria à espera em termos de aceitação, em termos de feedback que recebi das pessoas que leram a obra. Foi uma obra que esgotei rapidamente. A edição foi esgotada na altura, penso que é cerca de 3 meses, 2 meses e tal, 3 meses. E isso confesso que me deixou a pensar. E deixou-me a pensar que se calhar fazia algum sentido ter partilhado o trabalho. De tal forma o retorno que eu tive foi positivo das pessoas que compraram a obra na altura. A partir daí surgiu o segundo, passados 2 anos, sensivelmente, que é o Confusão de Letras, que está aqui também. Este foi o segundo livro e que foi lançado em 2013. Em 2016 apareceu um terceiro livro, Ensaios e Sentiros Poéticos. Já mais tarde, em 2019, creio, 2019, exatamente, e este já tu conheces, porque foi lançado já com a Infinita, o Versos com Versos, e exatamente, e finalmente em 2022 apareceu então o Caderno de Ensaios em Verso. São estas as 5 obras que estão neste momento, eu ia dizer no mercado, mas já não é verdade, não é rigorosamente verdade que estejam no mercado, porque neste momento existem uma meia dúzia de exemplares. Do último, talvez uma dezena de exemplares são os únicos que existem, que estão em meu poder. Enfim, para algum amigo que queira de repente ter um livro. Aliás, ainda hoje recebi um pedido de um livro para mandar para Angola. Mas de resto já não há, são livros que praticamente estão esgotados. Como eu digo, existem meia dúzia de exemplares em meu poder e não mais do que isso. Entretanto, a vida continua, continua-se a escrever, e eu não tenho tido a preocupação de escrever só porque quero publicar mais um livro. Eu vou escrevendo ao longo do tempo, e quando eu entendo que se calhar é tempo, se calhar é oportuno publicar mais um livro, aquilo que faço é fazer um rateio no meio de todos os trabalhos que tenho em gaveta e desse rateio compor o livro que há de sair. À semelhança de resto, e fica já aqui a informação, à semelhança de resto daquilo que acontece com o livro que está para ser lançado, em data que iremos anunciar brevemente, que está neste momento em produção, nas tuas mãos, nas mãos da Infinita, e com a colaboração da Infinita. Esse livro foi um livro que tem trabalhos que foram rateados no meio de algumas centenas de trabalhos que existiam, e eu entendi que, ok, já será tempo de publicar, faz sentido. Eu não sou apologista de estar a publicar massivamente de todo. Para mim as coisas têm que ter algum sentido, têm que ter se não publicar por publicar não faz sentido, não tenho necessidade de estar a contar livros publicados, não corro atrás disso. Eu continuo a escrever no meu dia-a-dia quando me apetece, atenção, eu não sou pessoa de estar a escrever diariamente,
Não corro atrás de ter que dizer que tenho o poema do dia 1, o poema do dia 2, o poema do dia 3, o poema do dia 4, como muito boa gente faz, porque, de facto, eu não tenho poemas por dias, eu tenho poemas de quando o meu estado de espírito me chama para escrever. Quando o meu estado de espírito me impele a registar alguns sentimentos, algumas frustrações, alguns conflitos, algumas reflexões. Por exemplo, tenho muitos trabalhos que são meras reflexões e quem lê entenderá como quiser, fará proveito disso ou não, mas acima de tudo procuro sempre que essas reflexões passem uma mensagem para quem possa vir a ler. É fundamental para mim, para a expressão poética, que exista uma mensagem impregnada no que se está a transmitir. Para mim, fazer poesia, e eu não tenho sequer o atrevimento de dizer que faço poesia, eu continuo a dizer que sou absolutamente e convictamente um aprendiz de poeta, e digo isto sem qualquer ponta de falsa humildade. Eu continuo a querer aprender a ser poeta, continuo a tentar, quiçá um dia, não sei se me poderei um dia considerar poeta ou não, mas quero continuar a aprender, quero continuar a desenvolver, e é isso que eu procuro fazer de obra para obra, de texto para texto. Procuro manter um patamar de qualidade, fundamentalmente pela qualidade da mensagem que coloco no papel e que alguém vai receber do outro lado, e quem vai receber do outro lado vai receber emoções que são minhas, mas acima de tudo não vai ler as minhas emoções, vai ler as suas próprias emoções quando confrontado com aquilo que eu escrevo. E esta para mim é uma das particularidades da poesia. Desengane-se quem pensa que ao ler ensaios poéticos está a ler as emoções do autor ipsis verbis, ou está a ler o retrato do autor. Não, isto não é um retrato. É óbvio que quando nós nos expomos através da escrita, quando nós nos permitimos tornar público o conteúdo do que escrevemos, estamos de alguma forma a despir-nos de toda uma série de roupagens que no fundo fazem parte do nosso dia-a-dia, de toda uma série de toda uma carcaça, de toda uma máscara, porque é nisto que vivemos. Nós vivemos num carnaval a vida inteira, nós vivemos num faz de conta a vida inteira, e a escrita permite-nos libertar-nos dessas amarras todas, libertar-nos das máscaras todas e deixar-nos sair exatamente quem somos, deixarmos sair o que está no nosso âmago, no nosso interior. O que não quer dizer que aquilo que colocamos na escrita seja rigorosamente um retrato da nossa vida. Nem daquele dia, né? Que às vezes a gente escreve há tempos atrás e quando a gente publica a pessoa está achando que naquele momento você está com aquele sentimento. Completamente. Na verdade, eu de vez em quando revisito alguns trabalhos meus antigos, e quando eu digo antigos, digo já com bastantes anos, e se por acaso os divulgo online na página, já agora passo a publicidade, eu divulgo regularmente os meus trabalhos numa página que se chama celscordeiro.poesia e que está alojada no Facebook. Quando eu por vezes divulgo alguns trabalhos meus já com uma série de anos, de vez em quando ocorrem-me comentários de leitores como se estivessem a ler algo do dia presente, como se estivessem a ler as minhas paixões ou as minhas frustrações escritas na véspera, ou algo que eu esteja a viver no momento, ou um enamoramento qualquer que esteja a acontecer comigo no momento. Desenganem-se, porque isso não acontece.
Os textos podem ter sido escritos há muito tempo, os textos podem ter alguma ligação, alguma colagem à realidade, mas também podem estar a mascarar essa realidade, porque em poesia é-nos permitido brincar com as palavras, é-nos permitido metaforizar todo o tipo de situações, e num momento da maior tristeza eu posso estar a fazer um ensaio de um poema de amor. Ou seja, exatamente antagónico com o meu estado de alma. Da mesma forma que posso, num momento de júbilo e de alegria, de repente estar a escrever um qualquer texto sobre uma reflexão social, sobre a minha revolta em relação ao que quer que seja que me rodeia, em termos de envolvência, em termos da sociedade que nos rodeia, em termos de valores das pessoas, em termos da desgraça que nos rodeia cada vez mais, e das guerras e dos atentados à humanidade e da falta de humanidade do mundo em que vivemos. Portanto, desengane-se quem pensa que consegue ler o autor. Quem está a ler palavras do autor, mas vai depois vivenciá-las de acordo com a emoção que isso lhe provoca, a si, que é o leitor. Portanto, as emoções de quem lê são emoções de quem lê, que são provocadas pelo confronto com a leitura daquelas palavras, apenas isso. Sim. Nada mais do que isso. Inclusive, eu te acompanho já há alguns anos, porque o Toca Escrever fazia enxertos dos seus poemas, né, divulgando desde o seu primeiro livro. Então, o Emanuel também tinha seus livros na biblioteca, e eu estava sempre lendo e acompanhando sua evolução. Do primeiro livro para agora, né, esse último que a gente vai lançar em 2025, porque eu acho que a gente tem que começar o ano celebrando um livro novo. O que você acha, Celso, em termos de isso que você está falando, que a poesia é atemporal, né? Houve o espaço da maturidade, da lapidação do Celso Cordeiro enquanto autor, enquanto poeta, enquanto percepção, né, de vida. É um aprendiz, mas assim, o poeta a gente denomina, né? Não é autodominado. Então, pelo que eu te acompanho, eu posso te chamar de poeta. E eu queria saber, assim, qual é a tua percepção em relação a essa maturidade da escrita, né? Se essa influência te acompanha também nessa sua nova vertente de escrita. Cada livro seu tem uma evolução, a gente percebe. Tá? Mesmo que você pegue alguns poemas escritos em outros anos anteriores e jogue na edição atual, a gente percebe sempre que tem uma palavra mais lapidada, tem uma forma um pouquinho mais trabalhada em determinados sentimentos e percepções. Então, dentro disso tudo, dessa sua trajetória, você falou que você gosta de contar as suas emoções, mesmo que um pouquinho mascaradas ou não, mas dentro do que você escreve. E qual é a história que você mais gosta de contar no meio disso tudo? Qual é a história? Sinceramente, eu acho que não conto uma história. Nem a poesia é uma história. Repara, se eu dissesse que gostaria de contar uma história, eu estaria a dar razão, se calhar, a algumas pessoas que pegam num livro de poesia como quem pega num romance qualquer, ou num daqueles contos de meter debaixo do braço e ler no autocarro, e ler no comboio, ler meia dúzia de páginas e para, e depois continua, e depois lê mais 20 páginas e volta a parar. A poesia é para ser digerida, não é para ser lida dessa forma. Aliás, chamo-te a atenção para um detalhe. Eu não conheço, de resto, outro autor que o faça, e eu faço isto já há alguns anos. Aliás, comecei a fazer isto no meu terceiro livro. Foi a deixar algum espaço entre os poemas, porque faz-me confusão, e isto fez-me confusão um dia, quando uma pessoa das minhas relações de amizade tinha estado no lançamento de um livro meu, e passados 2 dias telefonou-me
e de uma forma muito efusiva disse-me: Celso, adorei o teu livro, já o li todo, adorei. E eu entrei quase em choque, porque eu perguntei-me a mim mesmo como é que é possível alguém digerir um livro de poesia em 2 dias. É possível ler, obviamente, mas seguramente não digeriu a poesia, seguramente não sentiu a poesia. Porque quando nós estamos a ler um conto, estamos a ler um romance, nem que seja histórico, estamos a ler em prosa, nós temos uma história encadeada, temos eventos encadeados que têm sempre uma continuidade ao longo de todo o livro, até que chegam ao fim e acabam no fim, com fins mais felizes ou não. Normalmente são fins felizes. Na poesia isso não acontece, porque nós não podemos ler um livro de poesia de uma ponta à outra e ficar à espera do fim. Não tem um final feliz, nem tem um final infeliz, porque cada poema, a meu ver, tem a sua própria história, que começa no primeiro verso e acaba no último. Essa pergunta foi uma provocação, porque eu sabia que você ia me responder isso. Ok, já sabes o que é que eu penso em relação a isso. E exatamente para tentar levar as pessoas a lerem a poesia de uma forma diferente, de uma forma mais pausada. Porque eu acho que a poesia é para ser lida um poema, 2 poemas agora, ok, eu pousei o livro e vou voltar ao autor, se calhar daqui a uns dias leio mais um poema ou 2 poemas. Invariavelmente os meus poemas começam sempre na página par dos livros. Para quê? Para, pelo menos, deixar espaço em branco entre um poema e outro. E o que acontece é que na maior parte, tirando nos poemas mais longos, mas na maior parte dos poemas, o verso de página está rigorosamente em branco. Para que as pessoas tenham a percepção que o que está a seguir não é a continuidade do anterior, não é a mesma história. Estamos a falar de uma coisa completamente diferente, estamos a falar de estados de alma completamente distintos. Podem até ter sido escritos em épocas distintas os 2 poemas. Portanto, nós não podemos misturar emoções, porque se vamos ler 3, 4, 5, 10 poemas seguidos, eu ao fim do 10º poema do mesmo autor, eu estou a assassinar o próprio autor, porque eu misturei de tal forma já as emoções que me passaram em 10 poemas seguidos, que eu não consigo já recolher a emoção que deveria ter recolhido de cada um deles individualmente. O poema é para ser lido calmamente, refletido, repensado, voltar atrás e voltar a ler, se calhar, e digerido com calma. Tem que ser pensado e tem que ser sentido. Porque se o poema não for sentido, se não nos bater no fundo, então não é poesia, literalmente. Eu acho que a poesia só é poesia verdadeiramente qualquer texto, mesmo que escrito em forma poética, ele só se converte em poesia exatamente no momento em que o leitor é capaz de o ler e se sente provocado pelas emoções que o texto lhe provoca no seu interior, pelas convulsões que o próprio texto lhe provoca depois de ler esse texto. E nesse momento, para mim, é que a poesia se faz. E nesse momento deixou de ser da minha autoria, deixou de ser da autoria de quem quer que seja. É um poema de quem leu, porque quem leu um poema de uma forma diferente do que leu a pessoa que está ao lado. Sim. Todos nós podemos ler o mesmo poema e todos nós podemos sentir coisas completamente diferentes a ler o mesmo poema. Porque as emoções que sentimos não são aquelas que importamos de autor nenhum. São criadas dentro de nós, são geradas dentro de nós pelo impacto que aquelas palavras tiveram dentro de nós. E até o mesmo poema do mesmo autor lido em dias diferentes, dependendo do nosso estado de espírito, tem uma interpretação diferente. E isso já me aconteceu variadíssimas vezes, pegar no trabalho de um autor e numa primeira leitura, se calhar, o trabalho
pareceu-me quase inócuo, não me teve impacto nenhum, não provocou nenhuma convulsão dentro de mim, mas se calhar volto àquele poema passados 15 dias ou passado um mês, só porque estou com um estado de espírito diferente, eu próprio. Não é o poema, porque o poema continua a ser o mesmo, mas o meu estado de espírito é diferente, a forma como eu recebo a mensagem do poema já é completamente diferente, e se calhar eu sou capaz de me comover com um poema que há 15 dias atrás não me disse rigorosamente nada, passou-me completamente ao lado. Portanto, a poesia tem esta particularidade, provoca emoções que são reflexo das emoções que o autor colocou nas palavras, mas são um mero reflexo, não são as emoções do autor. Perfeito, exatamente. Mas E isto sou Celso, eu dizer coisas e tenho as minhas opiniões. sim, Vale o que vale. você disse que tinha épocas na sua vida que você tinha o prazer de ter escritores e livros que você admirava e você não poderia ter esses livros por causa de várias situações sociais. Que lhe inspire? Qual foi o livro que marcou a sua vida? Posso dizer que talvez o primeiro livro que me provocou emoções extraordinariamente fortes, que me impactou completamente, e acho que é um livro que eu vou lembrar até aos meus últimos dias, porque de facto foi completamente marcante. Foi um livro que eu li, eu deveria ter, penso que na altura, talvez os meus 16, 17 anos. Portanto, era um adolescente, estava a crescer como gente, como homem, e foi-me dado a ler nessa altura A Mãe, do Máximo Gorki. Para mim foi uma leitura de uma violência atroz. Eu nunca imaginei que pudesse ter tantas emoções geradas por um livro como aquele me criou. Foi um livro que me marcou bastante. Mas houve algumas obras nessa época que eram bastante impactantes, e obras dessas de autores que nessa época, e estamos a falar, mais uma vez ressalvo, antes do 25 de Abril, autores que não eram, muitos deles, publicados cá em Portugal, ou eram publicados quase na clandestinidade por editoras com edições muito reduzidas e que chegavam a muito poucas pessoas. Havia alguns autores nessa época que, de facto, era difícil chegar às obras deles. Bom, eu admiro muito a sua assertividade e a forma também de que você é muito convicto em todas as suas opiniões, nessa nossa trajetória de tantas conversas, enfim, eu admiro muito isso em você e até na sua forma de expressar o seu livro, induzir o leitor a respirar, né? Eu acho muito importante o autor também passar esse recado para o público leitor. Me leiam, mas de uma forma pausada. Sintam o que eu escrevo, parem para pensar. E isso você faz assim com mestria em todos esses livros desses anos todos que a gente tem te acompanhado. Eu optei por fazer isso, como te disse, desde o meu terceiro livro e, curiosamente, ainda não trabalhava na altura com a Infinita. Aliás, a Infinita não estava ainda cá em Portugal nessa altura, mas um amigo nosso, um amigo comum, quando eu lancei o meu terceiro livro, foi o primeiro que eu lancei dessa forma, disse-me uma coisa que nunca mais esqueci, uma expressão que nunca mais esqueci, que é rigorosamente aquilo que eu pretendo fazer com esse tipo de postura nos meus livros. E o amigo comum que eu estou a falar é o Emanuel Lumelino, que disse na altura que eu deixava respirar os poemas. E é um bocado essa a ideia mesmo, é deixar respirar cada poema de per si, para que não se confunda com os outros, ou para que se confunda o menos possível com os outros. Certo. E dentro dessa sua postura, se dependesse de você, o que mudaria nos tempos atuais dentro desse segmento literário? O que mudaria no segmento literário?
nesse sentido assim, da poesia, da forma de estar, que você tem percebido, né? Dentro do contexto geral, várias e várias formas de estar dentro das redes sociais e fora das redes sociais, na promoção e na divulgação da poesia de cada autor. Cada um tem sua especificidade, cada um tem sua forma de estar, mas, no geral, se você fosse capaz de mudar alguma coisa, o que lhe incomoda e que você gostaria de que não existisse? Adriana, estás a ser mazinha a colocar umas questões dessa forma. Depende de quem responde, você é livre para responder como preferir. Tu sabes que eu não consigo responder sem ser com autenticidade. Eu sei, por isso que você está Tu me aqui. pedes respostas, eu sou obrigado a responder exatamente com aquilo que eu penso. Sou obrigado a dar a minha opinião. E as minhas opiniões, por vezes, são controversas e são polémicas. Por isso, eu muitas vezes me recato em opinar, muitas vezes me recato em frequentar alguns eventos do meio literário, porque é evidente que há muita coisa no meio literário com as quais eu não me sinto numa zona de conforto. Eu acho que as redes sociais têm um papel absolutamente fundamental na divulgação, na forma como permitiram às pessoas divulgar trabalhos, na forma como permitiram o aparecimento de muitos autores. Mas, por outro lado, também, como tudo na vida, tem sempre aspectos positivos e negativos. A divulgação massiva e tão profusa de trabalhos levou muita gente a divulgar trabalhos que se calhar deviam ser muito bem trabalhados antes de ser divulgados. Infelizmente há muito boa gente que publica trabalhos e muito boa gente, atenção, que se autodenomina, que se intitula de poeta e de escritor, e que publicam trabalhos onde graçam erros de português, onde graçam atentados à língua completamente, à construção gramatical, à ortografia, onde graçam incoerências. As pessoas não sabem construir palavras, mas não têm o cuidado, antes de divulgar os trabalhos, de os colocar à apreciação de alguém, porque assim, eu entendo que nem toda a gente terá a mesma apetência para o estudo da língua portuguesa, nem toda a gente terá, se calhar, o mesmo conhecimento básico da língua para saber exprimir-se com algum rigor, com alguma acuidade. Mas, seguramente, toda a gente terá um qualquer amigo por perto, ou um qualquer conhecido, que não terá qualquer problema em ler um trabalho e dar uma opinião e verificar se há erros ortográficos, se há atentados à língua, antes que esses trabalhos sejam divulgados, antes que sejam publicados. Eu, pessoalmente, e porque leio, não direi que seja um leitor de todos os dias e de todas as horas, mas leio com regularidade online, vejo por vezes muita coisa publicada que deveria de facto ter passado por uma revisão primeiro. E quando eu digo revisão, não estou sequer a tentar dizer que os textos tenham que passar todos por um revisor de texto credenciado nesse sentido. Até porque, obviamente, esses profissionais cobram e nem toda a gente está com disponibilidade, nem toda a gente tem possibilidade de fazer passar os seus trabalhos pela mão de um revisor credenciado. Mas podem passar por alguém que tenha um bom conhecimento da língua e que possa, pelo menos, de uma primeira leitura na diagonal, perceber se há
alguns erros demasiado evidentes que possam ser expurgados de imediato. E ao fazer isto, as pessoas só estão a engrandecer o seu próprio trabalho. As pessoas, de uma forma geral, e eu tenho visto isso com alguma regularidade, porque já tenho trocado impressões com muita gente sobre esta questão, já inclusive algumas vezes sugeri algumas pequenas correções em alguns trabalhos, e já tive o cuidado de testemunhar que algumas pessoas têm demasiados pruridos em que uma terceira pessoa vá ler o trabalho e lhe diga: olha que isto está mal escrito, olha que isto não deve ser assim, deve ser de outra maneira, dai um toque nisto, compõe melhor. É um disparate as pessoas terem este tipo de pruridos, porque o que quer que seja que possa melhorar um texto só está a engrandecer esse texto. E ao engrandecer esse texto, está a engrandecer o seu autor. Está a mostrar que o autor tem o cuidado de apresentar trabalhos minimamente bem elaborados. Independentemente do seu valor poético ou não poético, ou do seu valor enquanto prosa poética ou não, ou como conto, independentemente de tudo isso. Mas que o texto esteja minimamente limpo de atrocidades completas que se vêem publicadas e que se vêem publicadas a sair de algumas editoras. Atenção, passam pelo crivo das editoras e continuam a sair, porque, e tu também sabes qual é a minha opinião em relação a isso, deveria haver, de facto, das próprias editoras, um rigor maior nos trabalhos que colocam no mercado. Nos trabalhos a que emprestam a sua chancela. Mas aqui põe-se sempre a questão dos custos, porque a maior parte das pessoas, muitos autores hoje em dia, querem ir a correr publicar um livro para vender a 50 amigos ou para vender a 20 familiares e ficam felizes porque publicaram um livro e venderam 50 livros. E nem estão preocupados sequer, não vão minimamente investir o que quer que seja, nem que seja mais 50 euros ou mais o que seja, para que o livro seja revisto antes de sair em papel, antes de ser divulgado. Aí deveria haver, de todas as editoras, mas para isto era preciso que fosse uma preocupação concertada de todas as editoras, de que os trabalhos passassem verdadeiramente pela mão de um editor. Eu lembro-me de passar os meus primeiros livros na chancela com que trabalhei e supostamente tinha um editor para rever os trabalhos. Supostamente. Na realidade, nunca nenhum dos meus trabalhos foi revisto. Porque seguramente se tivesse sido revisto, não tenho dúvidas que haveria reparos a fazer. Eu próprio mais tarde, eu próprio hoje, se pegar num dos meus primeiros livros, encontro lá alguns reparos, algumas coisas que deveriam ter sido expurgadas. Onde a editora simplesmente propôs-se apresentar um trabalho que até passa pelas mãos do editor, mas o trabalho de edição de facto não existe. Existe um trabalho de livreiro, fundamentalmente, existe um trabalho de produtor de livros, existe uma indústria de livros. Não existe uma tradição de editor. E acho que cada vez mais essa função está distante, porque publica-se tudo de qualquer jeito, sem o mínimo cuidado. Isso era uma conversa para a gente ter mais uma hora, que eu terei algumas considerações para fazer também. E com certeza eu acho que sim, sabes que eu estou sempre disponível para rebater todas as considerações. E vamos marcar, porque eu acho que isso é um assunto muito importante que tem que ser debatido. Concordo também com você e tem outras apreciações também para serem feitas, mas agora a gente não tem tempo para isso, mas já fica o convite para depois a gente fazer uma live com essa temática, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse assunto.
Eu gosto muito de conversar com você, Celso. Acho que a gente tem muita coisa para aprender também com você nessa sua caminhada. Nós aprendemos todos uns com os outros, Sim, supostamente. sempre, É sempre, suposto sempre. nós aprendermos sempre com os outros. E os E é outros isso que é o mais importante, né? Essa troca. é da partilha de pensamentos que se faz luz e que todos nós podemos evoluir. Por isso é que, e tu também sabes disto, eu adoro tertúlias com outros autores. Contrariamente aos saraus, que sinceramente não sou minimamente apaixonado por saraus, normalmente fujo deles, mas adoro tertúlias, porque é onde eu posso estar com outros autores, é onde eu posso partilhar ideias, partilhar pensamentos e aprender alguma coisa. Eu bebo sofregamente cada vez que estou com outros autores em tertúlia, eu estou a beber essa informação toda sofregamente, porque, de facto, é importante para mim que dia após dia consiga haver um crescimento naquilo que estamos a fazer. Eu também acho muito importante, eu gosto muito dessa troca, inclusive em primeira mão para quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar também. A partir de novembro, a Infinita vai estar nos primeiros finais de semana de cada mês, justamente isso, com encontros literários, onde a gente vai ter espaço para conversar sobre literatura, sobre livros, ler poemas, e vamos começar sempre também nas sextas-feiras, isso é uma novidade, em Setúbal, às 15 horas da tarde, no primeira sexta-feira de cada mês, não a partir desse ano, só a partir de janeiro. Teremos encontros literários em Setúbal, na Biblioteca Municipal de Setúbal. A partir de novembro, no primeiro sábado de novembro, teremos o nosso encontros literários dentro da Livraria Martins. Vamos falar sobre a liberdade, você vai estar junto com a gente. Em celebração ainda, né, dos 50 anos do 25 de abril, num encontro literário justamente para a gente conversar, debater, falar sobre literatura e falar sobre tudo isso que você, no início da nossa conversa, comentou também. E no primeiro domingo de cada mês, lá no Palácio Baldaia, com a nossa revista, etc., que não é só uma apresentação de uma revista, é um encontro literário, onde vai ter leituras, mas vai ter também debates e conversas, e essa provocação, né, a gente teve durante quase 6 anos fazendo esse trabalho com saraus, com tertúlias. As tertúlias nunca eram muito bem frequentadas, porque as pessoas têm uma certa resistência na hora de que é para debater, para conversar, para trocar ideias, mas eu acho isso fundamental, a gente ter esses espaços. Então, mesmo que tenham poucas pessoas, é importante a gente ter essa abertura. E claro que a gente vai dar a voz também a quem quiser ler seus poemas, então, um espaço bem democrático, como é o nosso trabalho da etc. Quando eu digo para você, dê a sua opinião, fale, expresse, é importante a gente dizer o que a gente pensa. Né? Às vezes eu, como editora, eu tenho que me reter um pouquinho, mas eu acho que o papel do autor é esse, é contribuir com a sociedade, é chamar para o pensamento, para o questionamento, fazer com que as pessoas parem para pensar um pouquinho em diversas questões que a poesia também nos traz questionamentos e pensamentos e sentimentos, e as pessoas às vezes olham a poesia de uma forma um pouco de lado, mas eu acho fundamental o papel da poesia, é um papel muito importante na nossa sociedade ao longo da nossa história também. E, Celso, falando em poesia, eu já deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão pela sua gentileza de estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigado, e vou encerrar esse momento também agradecendo a todos que estão nos acompanhando, que eu vou fechar essa pequena, né, gravação com um poema seu e com um recado do que você quiser falar, e no dia 2 de novembro estaremos na Livraria Martins, e no dia 3 de novembro estaremos no Palácio Baldaia. E agora é com você, Celso. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando e obrigada também a você. Eu é que sou grato por este momento, por teres proporcionado este momento. É sempre um prazer estar presente nas iniciativas da Infinita e gosto de partilhar ideias da mesma forma que gosto de receber e de acolher as ideias dos outros.
fundamentalmente nesta área da literatura, na área da poesia, porque é a minha zona de conforto, é onde eu me sinto bem em termos de escrita. Quando me desafias a deixar recados, não vou deixar recados, até porque acho que já deixei um recado pelo caminho e não vale a pena estar a deixar mais neste momento, que senão quem sou eu para estar a deixar recados a outras pessoas? Sou apenas eu próprio. Agradeço imenso este momento, acho que foi fantástico, e para encerrar este momento vou partilhar com quem nos ouve um poema que de resto faz parte do livro que tens neste momento em produção, e que era para ser lançado inicialmente, estava previsto ser lançado em novembro próximo, mas que por razões de saúde e não só, me vi obrigado a projetar para o próximo ano, portanto, iremos deixar esse lançamento eventualmente para o mês de fevereiro. E vou partilhar convosco então um poema que, de alguma forma, eu acho que é um poema que me desconstrói enquanto autor, e é o poema que serve de prefácio ao próximo livro. O próximo livro, que se chama No Caminho do Verso, e chama-se No Caminho do Verso porque este título foi utilizado exatamente quando escrevi este poema, e achei que este poema deveria ser o prefácio do livro, portanto nada como utilizar o poema como título de verso também. Portanto, vou partilhar este poema convosco. Obrigado a todos que nos ouvem, que dispensam um bocado do seu tempo para nos estar aqui a ouvir conversar. Fica então convosco o meu abraço e um até sempre, em poesia. Já escrevi por desespero, fazendo dos versos gritos, necessidade de extravasar tantas emoções contidas e amordaçadas no peito. Escrevi paixões sentidas e em palavras recatadas, muito ao custo partilhadas, a modos que confessadas como se fossem segredo. Escrevi até tantas vezes com um aperto no peito e um travo na garganta, no mais absoluto sufoco das lágrimas reprimidas. Aprendi depois a escrever por mero desfruto do prazer de juntar as palavras em verso, fazendo passar mensagens prezando o sentido estético. Escrevi como quem canta, já pintei até com palavras, fazendo da palavra aguarela, dando cor a cada emoção. Era vida em paleta de cores. Escrevi em passo acelerado e deixei-me levar na corrente em ritmo até menos cuidado. Percebi que não era o caminho e deixei as correntes de lado. Fiz travessias de desertos sem vontade de escrever. Ficaram mudos os versos em reflexo da inconstância na minha vontade de criar. Mas o verso mora em mim. Com ele dou voz ao sentir e pacifico até confusões. Sossego alguns conflitos e acalmo muitas tensões. Hoje escrevo se me apetece e só pelo mais puro prazer. Quando me dá para escrever, e pouco importa se vão ler, achem que é ou não poesia. Não faço versos a metro, nem a poesia tem agenda. Versejar é só falar comigo e dar asas ao pensamento. Poder dar voz ao que sinto. Neste caminho dos versos, continuo ainda a aprender. Uma boa noite para todos e espero continuar a aprender durante muitos anos. Muito obrigada, Celso. Até mais. Até mais, obrigado.